O padre Silvino, lá da Piedade, né, durante os festejos do dia 15 de agosto, que encontrei com ele, ele falou que é nosso ouvinte, que acompanha o programa, e ele, essa semana também, semana passada, mandou uma correspondência para todos os vereadores, deixando claro que para ele não tem nenhuma relevância a mudança do feriado, que é um próximo assunto que deve ser discutido aí na Câmara Municipal. A gente respeita profundamente, embora tenhamos opiniões diferentes, respeitamos, evidentemente, a posição do padre Silvino, que representa a sua paróquia ali. E por que o padre Silvino mandou essa carta para nós, vereadores? Porque a comunidade São José Esposo, ela pertence à paróquia lá que o padre Silvino é o responsável hoje. Então, ele se sentiu meio que, acho preciso me posicionar. Na ocasião, em 2017, quando o feriado 19 de março foi trocado pelo feriado 15 de setembro, a comunidade São José Esposo não foi consultada. Que 19 de março é o dia que se comemora São José Esposo, não São José Operário, que é aqui na Boa Vista. São José Operário é dia 1º de maio. É o outro santo. Então, são as representações dos santos que a Igreja Católica tem. Então, na ocasião, a comunidade não foi consultada, do São José Esposo. Então, a mudança foi feita. Depois que a mudança foi feita, todo mundo aí que acompanha o nosso programa sabe que houve uma reação negativa de grande parte da população, que não era favorável à mudança. Né? E aí agora, esse assunto volta a ser debatido. Nós somos um dos autores do projeto que prevê a mudança do feriado novamente para o 19 de março. Isso deve ser discutido aí nas próximas semanas na Câmara. E aí eu acredito que, por ser o responsável da comunidade São José Esposo, o padre Silvino se sentiu, né, na obrigação de expor a sua opinião. Só que tem alguns detalhes. Vai ser realizada audiência pública para isso, uma sugestão de alguns vereadores, aprovada em plenário. Vai ser realizada audiência pública, mas existem algumas considerações a serem feitas sobre essa questão. Embora o feriado seja religioso, por lei, né, a lei federal, talvez o ouvinte não saiba disso, mas a lei federal, ela estabelece que cada município pode ter até 4 feriados definidos pelo município. Tá. E todos eles só podem ser por razões religiosas. O feriado ele só pode ser determinado por razão religiosa. Então, por isso não existe o feriado de aniversário da cidade. Normalmente as cidades escolhem o santo do dia do aniversário e o homenageiam para que o aniversário da cidade seja feriado. Faz as duas coisas. Né? Então é isso que acontece normalmente nas cidades. Itajubá tem uma particularidade, que nós temos um santuário, hoje temos até 2. Mas o Santuário da Piedade, né, mais antigo, mais tradicional, e por essa razão temos o feriado do 15 de agosto, que é em homenagem à Nossa Senhora da Piedade. As cidades, via de regra, não têm esse feriado do santuário. Então, fica estabelecidos 4 feriados. Normalmente, o dia do padroeiro, o dia do aniversário da cidade, que você pega o santo do dia e coloca como feriado, Corpus Christi, embora pareça estranho, é um feriado municipal. Olha só. Todo município decreta o seu feriado no Corpus comemorado Christi, pelo Brasil afora, mas é feriado municipal. E o 4º feriado é o feriado da Sexta-feira Santa. Na Semana Santa, é um feriado também que tem que ser decretado por município. Então, as cidades, via de regra, fazem isso. Repetindo, são 4 feriados, no máximo, por lei, que pode. O feriado do padroeiro, o feriado do aniversário da cidade, do santo do dia, Corpus Christi e Sexta-feira Santa. Itajubá, como tem a particularidade de ter o feriado do 15 de agosto, que é em razão do santuário, ficou faltando um. Então, historicamente, tradicionalmente, quais eram os feriados que nós tínhamos na cidade? O do dia do aniversário, o do 15 de agosto, que é Nossa Senhora da Piedade, Corpus Christi e Sexta-feira Santa. Por isso que gerou o imbróglio todo. Nossa padroeira não é homenageada com feriados, porque nós já tínhamos os 4 feriados definidos. Aí, em 2017, essa discussão foi para a Câmara, acabou que o plenário decidiu pela mudança, tira o feriado do aniversário da cidade, põe o feriado no dia da padroeira, e aí houve toda essa discussão, se deve ou não deve manter desse jeito. Então, o assunto volta a ser debatido. O que a gente tem que pensar é o seguinte, há outras questões envolvidas, além da questão religiosa especificamente.
Vamos primeiro para a razão econômica. Colocar um feriado no 15 de setembro, nós acumulamos muitos feriados no segundo semestre. Vamos comigo? 15 de agosto é feriado em Itajubá. 7 de setembro é feriado no Brasil. 15 de setembro agora é feriado em Itajubá. 12 de outubro. 12 de outubro, feriado nacional. 2 de novembro. 15 de novembro. E aí já entra no final do ano. Então, é um acúmulo de feriados. Pode não parecer nada, mas o impacto na questão econômica, principalmente comércio, é muito grande. Faltou um 29 de agosto. 29 de agosto, meu aniversário ainda não é feriado. Vou ter que esperar eu morrer para homenagear depois. Não, então assim, essa questão, essa mudança causou um impacto principalmente no comércio. Nós tivemos reuniões com representantes de entidades comerciais sobre essa questão. Desde 2017, a gente vem discutindo sobre isso. Então, se quisermos um argumento econômico, temos. Tradicional, um argumento de tradição. Tradicionalmente, 19 de março sempre foi o feriado para homenagear o aniversário da cidade. Se mudou essa tradição, é uma outra coisa que deve se levar em questão também. Já que respeitamos a tradição e por respeitar a tradição, não se mexe no feriado 15 de agosto. Por que 15 de agosto é feriado, dia de Nossa Senhora da Piedade, e dia de Nossa Senhora da Agonia não é? Se ambos são santuários. Né? Respeita a tradição. Então, todas as questões têm que ser levadas em conta. E se a gente quiser ir bem a fundo mesmo, não, mas o feriado é religioso, então vamos homenagear a nossa padroeira. Com todo respeito, nossa padroeira merece todo o nosso respeito e homenagens. Mas a imagem que estava ao lado do Padre Lourenço, na ocasião da primeira missa, realizada em Itajubá, no dia 19 de março de 1819, aqui na colina aqui, era a imagem de São José Esposo. Exatamente por ser o dia dele. Que a outra estava lá, né? Porque a outra estava lá em Delfim. Quem estudou a história de Itajubá sabe o rolo que deu na época. Os caras vai pedrada, paulada. Aí. Então, toda essa questão, quem estudou um pouquinho da história de Itajubá, sabe que houve aí, que São José Esposo fez parte da nossa história, porque era a imagem dele que estava, né, no altar por ocasião da primeira missa. Então, há uma razão histórica também, religiosa e histórica, para se lembrar e comemorar o dia 19 de março também. Então, assim, é um assunto que merece toda essa discussão? Merece. Algumas pessoas podem falar que o impacto é mínimo, mas é de pouquinho em pouquinho que as coisas vão mudando. Se deve se respeitar a história da cidade, se deve mudar em razão de ajustes que podem ser feitos, mas se quer falar de tradição, então, piedade é a primeira que tem que ser mantida. Então, a gente tem que ter cuidado com isso aí que é o que fala. Porque a gente está tentando preservar a tradição, os costumes da cidade e a história que nós temos, e há uma razão muito específica para defender, no meu ponto de vista, e no meu caso, defender o 19 de março. Mas isso aí vai ser uma ampla discussão que vai ser aberta, inclusive via audiência pública. Então, ouvinte aí que está nos acompanhando, que se interessa por esse assunto, pode ficar de olho que virão aí novas conversas, novos debates, novas discussões sobre a questão do feriado. Mas mandar aqui o nosso abraço ao padre Silvino, todo o nosso respeito, nosso carinho por ele,